Olá, turma. Vamos fazer esse exercício aqui. Eu já deixei ele inteiro pronto porque ele é um exercício meio grandinho, mas ele é um exercício bem bacana porque ele vai estar envolvendo equação de produtividade, vai estar envolvendo função marginal, vai envolver linearidade, linearização e vai envolver umas discussões econômicas. Então ele é bem interessante. Lembrando que a descrição do problema está na descrição do vídeo. Tem que aprender a falar essa frase. Mas vamos lá. Então, o teu problema vai te dar essa tabela, onde eu tenho a produtividade, o capital produtivo e o trabalho empregado. Lembrando, muito importante a gente olhar as unidades. P em milhares de reais, K milhares de reais, L em centenas de horas. Então, quando eu olho 200, não é 200 horas, é 200 centenas de horas, tá? Então, eu teria que multiplicar isso aqui por 100. Quando eu olho 150, não é 150 reais, é 150 mil. Então, sempre que vocês olharem um problema, a parte mais importante é saber as unidades, se você está trabalhando com as unidades certas, tá? Bom, dito isso, eu não vou fazer todo o cálculo aqui, eu vou mostrar principalmente a letra A mais como você resolve ela. Então, o que que a gente vai fazer? Eu sei que a minha função de produtividade, ela é A azão vezes K elevado a alfa, L elevado a beta. E o problema ele quer que eu ache qual que é a equação que descreve, dado essa tabela aqui. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que linearizar essa função, P de K de L, para usar no Excel, fazer à mão, enfim, vai de cada um, para achar os resultados. Então, o que que eu vou fazer aqui primeiro? Lembrando, gente, que alfa e beta, quando eu achar, eu somar os dois tem que dar igual a 1, tá? É uma forma de a gente verificar se o nosso resultado faz sentido. Então, lá, ln de P. ln de A, K, alfa, L, beta. O que que eu fiz aqui? Eu apliquei ln dos dois lados, só isso. Então, eu tenho ln de P igual a ln de A, K elevado a alfa, L elevado a beta. Primeira propriedade que eu vou usar, que o produto aqui dentro do ln é igual à soma de cada termo que eu estou fazendo o produto. Então, ou seja, ln de K vezes de A vezes K vezes L vai ser ln de A mais ln de K mais ln de L. Isso é só uma propriedade, tá? Não estou inventando nada aqui. E eu vou usar uma segunda propriedade, que quando eu tenho ln de K elevado a alfa, isso é a mesma coisa do que eu jogar o alfa para frente e não ter nada em cima. Ou seja, é a mesma coisa que eu ter alfa vezes ln de K. Então, ln de K elevado a alfa é a mesma coisa que alfa vezes ln de K. Isso é verdade pro ln, pro logaritmo, a propriedade do logaritmo, tá? Não vamos fazer isso para qualquer coisa. Então, o que que a gente vai ter? Ln de P vezes ln de A, quer dizer, é igual a ln de A, só repetir aqui, né? Mais alfa, que eu joguei para frente, ln de K. E a mesma coisa pro beta, né? Jogo beta para frente, beta é ln de L. Então, isso aqui, eu vou fazer agora uma modificação. Eu vou dizer que z de xy é igual a ln de P. Eu vou dizer que ln de Azão é igual a Azinho. Eu vou dizer que a alfa é igual a B. Eu vou dizer que meu ln de K é igual a X. E eu vou dizer que meu beta é igual a C e meu ln de L é igual a Y. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero uma equação linear, para que o meu programa consiga entender, para que eu consiga aplicar algum método para encontrar os valores de A, B e C. No meu caso, eu usei o Excel, então eu já vou dar os valores, não vou ficar calculando aqui. Você pode jogar essa tabela lá no Excel, aplicar os métodos necessários. E o que eu vou chamar atenção é o seguinte: quando você obter os resultados, lembre-se que Azinho não é Azão. Azinho é igual a ln de Azão. Então, quando eu achar esse valor de Azinho, pelo método que eu usar, pelo programa, eu vou ter que elevar, fazer a exponencial dos dois lados. Então, eu vou fazer escrever aqui, né? E elevado a ln de A é igual a, é uma propriedade, né? Lembrando, a gente tem essa propriedade do exponencial. Que é o que a gente vai ter aqui, né? Então, elevei esse lado aqui da esquerda. Fiz E elevado a ln disso. Então, eu teria o próprio A, foi porque eu mostrei aqui. E elevado a zinho é igual a E elevado a zinho. Então, eu tenho essa relação. Então, assim, quando eu achar o valor de A, eu vou ter que pegar esse valor... Desculpa, quando eu achar o valor de Azinho, eu vou ter que elevar ele, fazer E elevado ao Azinho. E isso é meu Azão. É importante isso aqui, tá? Não confunda. E daí também a gente vai ter que, quando a gente achar o valor de B, ele vai ser igual a alfa e C igual a beta. Lembrando, alfa mais beta é igual a 1.
Confiram isso quando vocês acharem o resultado de vocês. Então, o que eu achei aqui, então fiz lá meu método no Excel, vou ter que P de KL igual a 1,8 vezes K elevado a 0,65 vezes L elevado a 0,35. Veja, 0,65 mais 0,35, isso aqui dá 1. Então, de fato, faz sentido o valor que eu encontrei, né? Porque é uma propriedade dessa equação. É obrigatório que isso seja verdade. Então, aqui a gente já resolveu o nosso problema A. A gente achou quanto que valeria esses valores, quanto que valem, né? Qual que é a minha equação. Então, eu achei alfa, beta e o azão. E aqui a gente tem. Então, a partir disso, a gente vai começar a brincar com essa equação. Então, o item B, que o meu problema vai dizer, ele vai fazer o seguinte. Ele quer saber qual é a produtividade atual, que é o que eu tenho sem o empréstimo, e qual é a produtividade com o empréstimo. Então, eu vou ter que calcular, né? Como é que eu vou calcular? Eu já tenho a equação, eu tenho K, eu tenho L. Aí, de novo, vamos reparar nas unidades. K não é em reais, é em milhares de reais. Então, quando eu quero achar o K, eu vou fazer 200 mil, que é o dinheiro que eu tenho atual, e eu vou dividir por 1.000. Por quê? Porque é milhares de reais. Então, isso vai me dar 200. K de A, ou seja, o meu K atual é igual a 200. Vamos olhar para o K de E, que é o K do empréstimo. Eu tenho 200 mil reais que eu já tinha, mais aqui faltou um zero. Mais 250 mil reais que eu vou tomar de empréstimo para investir aqui. Tudo isso dividido por 1.000. De novo, por que por 1.000? Porque é em milhares de reais. Então eu tenho 450, né? Então aqui é 200 milhares de reais e aqui é 450 milhares de reais. De novo, agora vamos olhar para L, né? Que é o trabalho empregado. Então eu tenho 25 mil horas. O que eu falei lá no começo? Que o L é dado em centenas de horas. Então eu vou ter que dividir tudo isso por 100, que vai dar 250 centenas de horas. E ele também vai falar, né, que se eu tenho agora com empréstimo, é 25 mil mais 8 mil horas. Então vai ser o que eu tenho atual mais o que o empréstimo vai me proporcionar. Divididos por 100, porque é centenas de horas. Então eu vou ter, final, 330 centenas de horas. Achei K de A, que é o meu K atual. Achei K de E, que é o meu K com empréstimo. Achei LA, que é o trabalho com atual. E o L com o trabalho com empréstimo. Agora eu já posso aplicar no meu P de K de L. Então vamos lá. P de A é igual a 1,8. Só estou repetindo aqui. Vezes 200, que é o meu K de A. Elevado a 0,65 vezes 250, que é a minha L de A. Elevado a 0,35. Quando eu calcular isso, eu vou ter 379,24317. Isso em milhares de reais. Quero converter para reais. O que eu faço? Eu vou multiplicar por 1.000. Então eu tenho que P de A é equivalente. Veja que aqui eu não coloquei sinal de igual, coloquei sinal de equivalente a 389.243,17 reais. Como é que eu cheguei? Lembrando, como é que eu cheguei aqui para cá? Só fiz por 1.000. Por quê? Porque o meu resultado de P de A, ele sempre vai dar milhares de reais. Por isso que eu tenho que multiplicar por 1.000. Então agora vamos lá. Vamos continuar então aqui. Agora eu preciso achar meu P de E, ou seja, meu P é com empréstimo, né? Então eu vou ter 1,8 vezes 450, que eu achei aqui, elevado a 0,65 vezes 330, que é o que eu achei aqui também, elevado a 0,35. Quer dizer, esqueci 65 e 35, né? Quando eu faço esse cálculo, eu chego a 726,67550 milhares de reais. Multiplico isso aqui por 1.000, então eu vou ter que meu P de E é equivalente a 726 mil reais, 726.675 reais e 50 centavos. Então, de fato, lembra que lá, se a gente olhar lá a descrição do problema, ele vai dizer que é superior a 700 mil reais. Realmente é. 726 é mais que 700. Então, a empresa realmente falou a verdade. E ela fala outra coisa também. Que se eu fazer que o meu P de E, certo? O meu P é com empréstimo, ele vai ser mais que 1,5 vezes o meu P de A. Então, vamos ver se é verdade. P de E dividido por P de A, então eu vou pegar esse valor, vou dividir por esse valor. Ou, ainda melhor, eu vou pegar esse valor e eu vou pegar esse valor. Você pode dividir qualquer um dos dois, você vai ver que dá na mesma, tá? Vai do que você preferir. Mas eu indico
faz o P de E mesmo, porque isso aqui é equivalente, não é igual, né? Faz com esses dois valores. Quando você chegar, calcular, você vai chegar a algo aproximadamente 1,9. Não coloquei o valor exato, porque a gente quer só saber se é maior ou não que 1,5. Então, 1,9, 1,8, 1,7, não importa, tudo isso é maior que 1,5. Então, eu vou dizer que é aproximadamente 1,9. Agora eu vou passar, então, meu P de A para lá multiplicando, né? E eu vou ter só meu P de E. Então, eu vou ter P de E é igual a 1,9 vezes P de A, certo? Peguei o P de A que estava dividindo, passei multiplicando. E de fato, né? P de E é igual a 1,9 vezes P de A. O problema nos disse que era maior que 1,5. 1,9 é maior que 1,5. Então também a gente vê que a empresa não mentiu e ela realmente estava certa sobre as afirmativas que ela fez. E agora vamos para o nosso último item. E ele vai falar o seguinte: ele quer que a gente ache para o valor com o empréstimo qual é o meu lucro marginal para cá. Desculpa, minha produtividade marginal para cá. Qual é a minha produtividade marginal para L? E que eu interprete esses valores. Então vamos lá. Vou fazer a derivada, então. P de K é a derivada de K, né? É a derivada de P em função de K. Então vamos pegar aqui, cadê? Essa equação aqui. Se eu derivar aqui, 1,8 vai repetir, é um valor multiplicando. 0,65, estou multiplicando, estou derivando em função de K, não em função de L. Então 0,5 ele vai cair para frente, está aqui. E eu vou fazer menos 1 aqui em cima, né? Então eu teria 0,65 menos 1, isso é igual a menos 0,35. Estou só aplicando a regra de derivada, tá? Caso você não lembre, tô lembrando como é que é. L é uma constante para a derivada de K, então vai continuar, né? Porque L não depende de K. Então a gente vai multiplicar esses valores aqui, vai chegar em 1,17. E veja, K elevado a menos 0,35 é a mesma coisa que 1 sobre K elevado a 0,35. Lembra quando tem um valor, a exponencial é negativa? É a mesma coisa que você inverter o que está aqui, né? Então eu vou escrever aqui no cantinho. Se eu tenho 1, quer dizer, x elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 elevado a x ao quadrado. Eu só apliquei isso aqui, essa propriedade aqui. E aí eu usei a propriedade também, outra propriedade, que é dizer que se eu tenho, eu vou teria aqui, né? L elevado a 0,35 divididos por K elevado a 0,35. Eu posso juntar, né? Colocar um parênteses em volta e escrever isso aqui. Isso aqui é só a regrinha de exponencial, tá? Se você lembrar, já é melhor, mas caso não lembre, é isso. E aí, quando eu faço isso, então eu já tenho aqui meu P de K. Basta eu substituir os valores que eu achei, né? Então seria 330 centenas de horas e 450 milhares de reais. Então, eu vou fazer 1,17 vezes essa divisão aqui, 330 divididos por 450, e essa divisão está elevada a 0,35. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou chegar em 1,05. Vamos calcular P de L antes de interpretar isso. Então, de novo, 1,8, né? Tô derivando essa função aqui. Então, 1,8 vezes 0,35. Por quê? Derivei L, então eu vou jogar o 0,35 para frente. Tá aqui. K, quando eu derivo L, K é uma constante, então K elevado a 0,65, K elevado a 0,65, nada muda. E L agora é minha variável. Então eu tinha jogado 0,35 para frente, então eu tenho que fazer menos 1 em cima. Se eu fizer 0,35 menos 1, isso aqui dá menos 0,75. E aí eu vou fazendo esse produto aqui, eu vou achar 0,63. E a mesma propriedade, né? Vou ter K elevado a 0,65 divididos por L elevado a 0,65. Tudo isso é igual a K divididos por L. Tudo isso elevado a 0,65. Achei. Isso aqui eu tô falando, mas é bom você fazer à mão, calcular tudo certinho para achar. Se tiver alguma dúvida nessas regras mais básicas, pode colocar nos comentários que eu respondo. E agora vamos calcular. Qual que é o meu K aqui? É o K de E, L é o L de E, então eu vou ter 450 divididos por 330, tudo isso elevado a 0,65, vezes 0,63. Quando eu calcular isso, eu vou chegar a 0,77. Calculei. E daí? O que isso significa? O que esse resultado quer dizer? Veja, P não estava em milhares de reais. Então isso aqui, P de K,
a derivada de P em função de K vai ser dada em milhares de reais. Só que ele não tá, ele tá em função agora de K. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou ter, se eu multiplicar por 1.000, seria R$ 1.050, certo? Em função do de cada milhar de reais que eu injeto a mais aqui. Como assim? Não entendi. Se eu não tenho 450 milhares de reais aqui? Tenho. Esse resultado significa que se eu sair de 450 e para 451 milhares de reais, ou seja, se eu adicionar R$ 1.000 no meu capital produtivo, eu vou ter um acréscimo na minha produtividade de R$ 1.050. Ou de 1,05 milhares de reais. Essa é a interpretação que a gente tem que ter do produtividade marginal em função de K. Que ao aumentar uma unidade de K, ou seja, ao aumentar R$ 1.000, eu vou ter um aumento de 1,05 unidades de P. Ou seja, eu vou ter um aumento de R$ 1.050. Essa é a interpretação que a gente tem. Vamos ter para L agora. 330. Centenas de horas. Então, adicionei mais 100 horas, ou seja, adicionei mais uma unidade de L, né? Então, eu saí de 330, fui para 331. Então, adicionei mais uma hora. Ou mais uma hora não, desculpa. Mais uma centena de horas, ou seja, adicionei mais 100 horas de trabalho empregado a isso. Quando eu faço isso, eu vou ter uma produtividade a mais de 0,77 milhares de reais, ou seja, R$ 770, né? Que eu multipliquei por 1.000. Essa é a interpretação que a gente tem que ter do custo marginal, de lucro marginal, receita marginal, de produtividade marginal, que é sempre quando eu adiciono uma unidade daquilo que eu derivei, o resultado que eu tiver aquele, vai ser esse lucro a mais aqui, vai ser esse custo a mais, vai ser essa produtividade a mais. Então, de novo, aumentei uma unidade de 450 para 451, eu vou ter um aumento na minha, produtividade de 1,05 milhares de reais. Aumentei de 330 horas, centenas de horas, quer dizer, para 331 horas, 330, peraí, reformular. Aumentei de 330 centenas de horas para 331 centenas de horas, aumentei uma unidade L. Eu vou ter um aumento de 0,77 milhares de reais, ou 0,77 unidades de P de L. De P, quer dizer. Essa é a interpretação que a gente tem que ter. E veja que isso é para esse valor. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 200 no lugar do 450, esse valor seria diferente. Então eu não, então o que eu estaria olhando seria ir de 200 para 201, certo? Então veja que isso não é algo constante, não é tipo assim, se eu adicionar então mais 300 milhares, mais 30 milhares, é só eu multiplicar por 30. Não, eu tenho que refazer o cálculo e ver quanto que dá. Então essa é a interpretação que a gente tem que ter disso, que é quando eu adiciono uma unidade de K, eu vou ter esse aumento na unidade de P, e quando eu adiciono uma unidade de L, eu vou ter essa unidade de P, esse aumento na unidade de P, só que lembrando que é para esse L, é para esse P, desculpa, é para esse K e é para esse L, e se eu mudar o valor de K ou se eu mudar o valor de L, eu vou mudar o quanto que eu aumentaria, tá? Então esse exercício é basicamente isso. Obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários se ficou um pouco confuso ou não. Eu sei que é exercício um pouco difícil, mas no exercício, se você parar para pensar o contexto todo, ele envolve muitas coisas e torna esse exercício bem legal. Então, de novo, obrigado por assistir. Se quiser ver mais vídeos futuramente, se inscreve no canal e muito obrigado.